Boa tarde, galera. Esse vídeo é da nossa aula de matemática de hoje. E nesta aula, vocês irão estudar um novo conteúdo. Vocês irão estudar gráficos. Irão aprender a fazer interpretação de gráficos olhando o quê? O gráfico, certo? E aqui abaixo, nós temos o quê? Um gráfico, não é? Nós temos um gráfico aqui. E esse gráfico aqui é de barras justapostas, barras bem juntinhas, certo? Nós temos as variáveis, né, aqui em cima, que é o quê? A quantidade de medalhas, não é? E aqui abaixo nós temos o quê? Tipos de medalhas, não é? Então, se você observar aqui, todo gráfico tem que ter um título, né? Esse gráfico nós temos que saber do que se refere, né? No caso aqui são medalhas olímpicas do Brasil em Londres, 2012, e Rio de Janeiro, 2016. Se você olhar aqui abaixo, nós temos o quê? Olha só, uma legenda, né? Que está mostrando o quê? Que verde é o quê? Que as barras verdes é onde? Londres, né? São as medalhas conquistadas em Londres. E as barras roxas são as medalhas conquistadas no Rio de Janeiro. Se você der uma olhada aqui por alto, no geral, você vai perceber no total aqui que o Brasil foi mais sucedido aqui no Rio de Janeiro, conquistou mais medalhas, não é? Olha aí, no total, né? E se você observar aqui, as medalhas de ouro aqui também, foi no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Que conquistaram mais medalhas. E as de bronze, se você observar aqui, conquistaram mais bronze aonde? Em Londres, certo? Então, você vai observar com atenção o gráfico e fazer a interpretação. Lembrando que todo gráfico ele tem que ter o quê? Um título, e o título está acima. As tabelas também tem que ter título, ok? Então, eu vou subir aqui para vocês dar uma olhada aqui mais, tá? Aqui vai perguntar sobre o título, tá? Muito fácil. E aqui eu vou explicar a C. A C aqui é para vocês fazer o quê? Uma tabela dos dados que você tem no gráfico, certo? Para se fazer um gráfico, tem que ter dados, né? Tem que ter uma pesquisa e levantar dados, e com os dados você constrói uma tabela e um gráfico. Se você tem o gráfico, você vai poder fazer a tabela. Você já tem os dados, né? Você já tem os dados no gráfico, certo? Então, aqui você vai contar, né? Quantas colunas você vai colocar e quantas linhas você vai colocar. Se você observar, aqui nós vamos ter que ter o quê? Olha só, nós vamos ter que ter 3 colunas, né? 3 colunas para as medalhas, né? Que é ouro, prata e bronze. Mais uma coluna aqui para o total. E mais uma coluna, né? Para especificar do que se trata, do que é. No caso aqui são o quê? Olimpíadas, não é? Aonde? Né? Aí você vai colocar aqui abaixo. Essa coluna aqui, a primeira coluna, vamos especificar do que se trata aqui, né? Do que são Olimpíadas. Aonde? No Rio de Janeiro e Londres, né? Não esqueça de colocar o total aqui abaixo e aqui em cima também tem um total. Se você somar aqui, né, vai dar um total. Se você somar na horizontal, vai dar o mesmo valor. Se você somar na vertical, vai ter que dar o mesmo valor da soma que deu aonde? Na horizontal, tá? Então, você vai fazer quantas colunas aqui? 5 colunas, não é? E você pode fazer quantas linhas? Olha aí, né? Você vai fazer quantas linhas? A primeira você pode fazer para colocar o quê? Né? As medalhas, né? Ouro, prata, bronze, total. E aqui em cima o quê? É Olimpíadas, né? E a próxima, você pode colocar a próxima linha para quem? Londres, né? Londres ou Rio de Janeiro. Aí você coloca. Aqui você já tem as medalhas, né? Bronze, prata, não é? E ouro. Cada coluna, né? Ouro, prata e bronze tem que ter uma coluna, tá?
E essa coluna aqui, a primeira coluna, você vai colocar o quê? Especificar aqui, Olimpíadas, tá? Aonde? Londres e Rio de Janeiro, tá? E aqui abaixo você coloca o total. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma tabela, um quadro, né? Com quantas colunas? 5 colunas, né? E 4 linhas, certo? 5 colunas e 4 linhas. Uma primeira linha, né? Para colocar o quê? Né? O tipo de medalha, ouro, prata ou bronze. E colocar também, como eu já disse, especificar aqui, Olimpíadas, né? E o total aqui na frente também. Não esqueça de colocar. A segunda coluna você pode escolher se é prata, ouro ou bronze, tá? Você vai escolher aí. Não interfere em nada, você pode colocar, tá? Na ordem que você quiser colocar. É a última coluna, aqui, a quinta coluna, certo? É para colocar o que? O total, tá? Porque depois você vai somar a quantidade de medalhas e colocar aqui, tá? Viu? No final aqui, na última coluna, viu? E aqui abaixo, nós temos o quê? O total, não é? Então, vocês vão procurar fazer essa tabela, observando o quê? Os dados que estão no gráfico, tá? Qualquer dúvida que tiver, aí se você estou aqui para ajudar vocês, me liga que eu vou ajudar vocês, ok? Mas eu quero que faça bonitinho uma tabela aí, tá? Com os dados que estão no gráfico, viu? Então, boa aula para vocês.